Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com o Eduardo Ogasawara, professor da Cefet Rio de Janeiro. Na nossa pauta, o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, que vai acontecer aqui em Petrópolis, agora no início de outubro, dia 13 a 16 de outubro. 22 de setembro de 2015, eu sou Márcio Campos. Estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Venha conhecer a X da Saúde. A mais nova loja com a maior variedade em alimentos funcionais, diet, light, sem glúten e orgânicos da região. Uma loja inteirinha especializada e com as melhores marcas do mercado. Será um imenso prazer receber a sua visita. Nossa loja fica localizada na Praça da Inconfidência, número 22, próxima à Igreja do Rosário. O telefone é o 2231-2589. Acesse também www.xdasaude.com.br. X da Saúde. A Petro Imóveis realiza os seus sonhos. Para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a Petro Imóveis. Compromisso, seriedade e eficiência, com um sistema informatizado que traz agilidade nos processos e atendimento. Para maiores informações, acesse o site www.petroimoveis.com.br. Petro Imóveis, símbolo de confiança. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Único plano da cidade que possui capelas mortuárias próprias em Petrópolis, Itaipava, Posse e São José do Vale do Rio Preto. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama e quer preservar terá que fazer por você amanhã. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Novidade no Sabor de Minas. Agora, todos os dias, a partir das 4 da tarde, o Sabor de Minas serve um delicioso café, uma mesa repleta de bolos, doces, pães e frios, além da deliciosa tapioca feita na hora. Venha saborear as delícias do Sabor de Minas em um ótimo ambiente, agradável e aconchegante. Rua General Osório, 16. Telefone 2247-8903. Sabor de Minas. Marci e Júnior, fotografia. É melhor serem dois do que um. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. E hoje, no destaque, a entrevista com Eduardo Ogasawara, que é professor da Cefet do Rio de Janeiro. Ele vai conversar com a gente sobre o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, que acontece aqui em Petrópolis, agora em outubro, do dia 13 ao dia 16 de outubro. Mas antes disso, lembrar um pouco da entrevista da semana passada com Regina Célia, que falou com a gente sobre a formação de professores na nova sociedade do conhecimento. Uma entrevista muito legal, muito rica, que mostra exatamente os desafios que nós temos hoje em construir uma escola para esse século, mas ainda fazendo uma escola do século XVII. Regina Célia foi excepcional aqui na nossa entrevista, está lá no nosso canal no YouTube, TV Ciência e Movimento. A gente costura a entrevista da Regina Célia com outras entrevistas que nós tivemos aqui, como do Marcelo Biar, que falou sobre formação profissional, com o Márcio Cavalcante, que falou sobre a questão da gestão do conhecimento, entre outros, que você vai lá, tem uma trilha específica sobre gestão educacional no nosso canal no YouTube, TV Ciência e Movimento. Bom, estamos aqui conversando então com o Eduardo Ogasawara. Eduardo, obrigado aqui pela sua presença no nosso programa, para falar sobre o 30º Simpósio Brasileiro de Banco de Dados que acontece aqui em Petrópolis. Correto, Eduardo? Exatamente. Antes de mais nada, bom dia a todos e agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando, conversando com vocês sobre o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, né? A gente já está na 30ª edição, né, desse evento. Ele congrega os maiores pesquisadores aqui do Brasil na área de banco de dados, né, e todo
pesquisa na área de banco de dados é realizada. Esse evento é o evento mais importante da América Latina, né, na área de banco de dados, né, e é um evento bastante importante que destaca vários aspectos, né, sobre a perspectiva de dados, né, Quer dizer, então, hoje, esse é o 30º evento, o simpósio é um dos maiores eventos de banco de dados do país, correto? E Petrópolis foi escolhido já no ano passado. Esses simpósios vão acontecendo com um certo planejamento, correto? O simpósio ocorre anualmente, é um evento anual. E aí, ano passado, foi escolhida a opção aqui de fazer aqui em Petrópolis, né? No Rio de Janeiro foram 3 vezes que a gente já teve o simpósio sendo realizado aqui, e a última vez, né, foi em 2001, então já faz bastante tempo. Todas as outras 3 vezes que foram realizadas foi no Rio de Janeiro, a capital. Então é a primeira vez que está sendo realizada aqui na cidade imperial, né? Eduardo, qual a importância de a gente ter um simpósio como esse, de âmbito nacional, numa cidade como Petrópolis? Que a gente tem um contexto aqui muito interessante, temos várias faculdades aqui em Petrópolis, muitas na área de computação, de engenharia, de matemática. A gente tem agora a chegada do supercomputador lá no LNCC. Então, como é que o simpósio se integra a essa realidade de Petrópolis e do interior do estado? Esse simpósio, o simpósio está aqui e, curiosamente, também vai ser realizado no LNCC, que é um grande ponto aqui de Petrópolis, né? Isso é bastante importante para a comunidade local, né? Como você mesmo falou, existem várias instituições que têm computação aqui, ensinam computação. Então a gente tem o Cefet aqui de Petrópolis, outras universidades e o LNCC, que tem pós-graduação também aqui nessa área. Então é bastante importante porque você vê e tem contato com o que está, os assuntos mais importantes na área de banco de dados, né? Então trabalho essa parte de Big Data, NoSQL, tudo que está na moda, né, e na ponta, nessa parte da pesquisa de banco de dados, vai ser discutido no Congresso. Então tem muita oportunidade. E para quem está começando na área, o simpósio tem tutoriais, né, que possibilitam um aprendizado, um contato inicial com grandes temas do momento. Então, é bastante importante. Eduardo, assim, queria que você explicasse um pouco melhor para a nossa juventude tecnológica essas áreas que se estudam em banco de dados. O que você efetivamente estuda numa área de banco de dados? A gente tem tido uma pauta aqui muito grande na área de Big Data. O próprio Fábio Porto teve aqui, um dos organizadores do evento também, já teve aqui no nosso programa. Tivemos pautas também com o Arthur Ziviani, que falou sobre o dilúvio de dados aqui no programa. Então, esse é um dos assuntos que a gente tem visto que até tem sido recorrente em termos de discussão sobre banco de dados. Temos também, até a gente estava conversando nos bastidores, a internet das coisas, que é uma pauta que a gente vai ter em breve também no programa. Quais são os assuntos hoje que têm pauta e destaque na área de banco de dados? Os assuntos hoje na parte de banco de dados tem muita pesquisa na percepção de que com essa questão do dilúvio de dados, né, o volume de dados, a variabilidade desses dados, né, faz com que aquela ideia de que uma única solução para tudo não é possível. Então a gente tem que pesquisar diferentes formas de armazenamento, diferentes formas de consulta e processamento e de extração de conhecimento a partir dos dados, quer dizer, olhar o mundo na perspectiva dos dados, que a gente chama de data-cêntrica, né? E toda essa parte da pesquisa, né, na área de banco de dados exige explorar diferentes técnicas de indexação, diferentes técnicas de acesso aos dados para poder fazer a extração de conhecimento. Então, por exemplo, você hoje tem páginas web com diferentes formatos, né? E o que as pessoas têm? A gente tem esse volume todo de dados, mas as pessoas assim demandam extrair conhecimento a partir deles. E aí você tem que saber processar esses dados, extrair os dados textuais, né? Então você tem informações que estão nas redes sociais, então você tem que navegar pelas redes sociais, que a gente chama de navegação por grafos, né? Que é um conceito importante. E toda a parte também de você, essa parte toda de Big Data para trabalhar. Então, variabilidade dos dados,
volume e a velocidade. Tem que ser rápido porque é aquele negócio, não adianta você dar a previsão do tempo 4 dias depois que ocorreu o dia, né? Tem que ser com velocidade que a gente tem que realizar as coisas. Dentro do simpósio, quais serão as trilhas que vão estar disponíveis para os participantes? E algum destaque em termos assim de uma palestra dentro do simpósio? Então a gente pode direcionar por diferentes perfis, né? Então, para quem está começando nessa parte de banco de dados, tem os tutoriais no primeiro dia, que são 5 tutoriais com diferentes aspectos sendo discutidos, tutoriais relacionados a Big Data, tutoriais relacionados a análise em cima de grafos, né? E também essa parte de extração de dados, de conhecimento a partir dos dados, que tem a ver com mineração de dados. Então, tem muitos tutoriais importantes, né, nesse primeiro dia, que seria a terça-feira. E aí, a partir da quarta, tem todas as trilhas de pesquisa, né, onde são apresentados os principais trabalhos da comunidade brasileira. E aí a gente tem destaque para a parte novamente, a parte de extração de conhecimento a partir dos dados. Tem também a parte de processamento de grandes volumes de dados e aspectos relacionados a Big Data, e a parte de paralelismo e computação de alto desempenho, né, que a gente tem que processar esses dados com velocidade. Então, tem uma trilha que discute esses aspectos. E alguma palestra específica de destaque? Tem algum palestrante-chave no evento? A gente tem 2 palestrantes internacionais, né, que é um Michael Carey da Universidade da Califórnia, né, que vai fazer uma palestra relacionada a Big Data, né, que está um assunto muito na moda. Big Data hoje está todo mundo falando. Né, e o Pablo, da Universidade do Chile, né, que vai apresentar a parte de processamento de consultas em grafos, né? Então, que também é uma coisa muito importante, né? Para quem não conhece grafos, é a forma com que a gente, por exemplo, representa uma rede social, as pessoas conectadas, né? E a gente conseguir navegar por essas redes sociais que são imensas é muito importante. Então, como você realiza consulta nesse tipo de estrutura de dados? Agora, Eduardo, a gente vê assim, pelo esse lado assim, mais técnico da área de banco de dados, né? Você falou de Big Data, de processamento de conhecimento, de pesquisa em redes sociais. O que isso impacta efetivamente na sociedade? O que a sociedade está ganhando hoje com esse tipo de pesquisa? No Brasil em particular. Esse tipo de pesquisa no Brasil ele passa a ser muito importante porque toda a área demanda essa questão de você processar esses grandes volumes de dados. Esses grandes volumes de dados estão aí, né? Você vê que você tem sensores, né? A internet das coisas, produzindo dados a todo momento. Então, as páginas web na qual você tem que fazer esse processamento dessas informações. Então, todo mundo tem muito dado para ser trabalhado e todo mundo carece da necessidade de consultá-lo com eficiência, né, e extraindo conhecimento a partir desses dados. Então, o governo tem interesse na parte, assim, quando você vê o problema da mobilidade urbana em cidades grandes, né, você tem, a cada segundo, cada ônibus emite uma posição dele, né? Então, você armazenar esses dados e processá-los são desafios importantes que viabilizam você tirar conhecimento a partir desses dados. Então, da mesma forma, a indústria tem vários problemas relacionados a você poder extrair conhecimento a partir dos volumes de dados, assim como a academia, né? A gente tem o cenário daqueles levantamentos astronômicos, que muito em pouco tempo, a cada 3 dias a gente vai varrer, tirar uma foto do universo como um todo, e você tem um volume imenso de dados e tem que processar para poder extrair esse conhecimento. Então, toda essa parte de computação paralela, extração de manipulação desses dados passa a ser fundamental. Eduardo, a gente vê um simpósio acadêmico, mas uma das preocupações que a gente até tem trazido aqui para o nosso programa é essa questão empreendedora. Como é que vocês discutem essa questão de como levar esse conhecimento para a sociedade através de empreendimentos? Existe alguma linha dentro do simpósio que trate sobre isso? Porque uma coisa é a pesquisa, outra coisa é como eu pego essa pesquisa e resolvo um problema da sociedade. O simpósio tem alguma eixo de discussão desse aspecto da inovação? Como é que eu levo essa inovação para a sociedade? Como é que isso acontece?
a gente sempre tem essa preocupação, né, de conseguir ter uma interação que a gente chama com a indústria, né? Então, os próprios patrocinadores que apoiam o evento, às vezes também oferecem oportunidades de cursos ou eventos associados que possibilitem que essa difusão de conhecimento seja aplicada, né, e utilizada no que a gente chama da indústria, né? E, de fato, grande parte do que a gente pesquisa em muito pouco tempo já é aplicado, né? Então, quando a gente apresenta uma técnica nova para extrair conhecimento a partir dos dados, em muito pouco tempo a indústria já está usando essa tecnologia, né? Então, toda a parte de mineração de dados e o processamento de volumes em larga escala não demora muito e, naturalmente, isso já é transferido, né, pela necessidade, porque o que a gente pesquisa é uma coisa que em muito pouco tempo vira demanda para a área fim. Então, natural essa ligação, né? Eduardo, agora a gente recebeu aqui em Petrópolis, recebeu recentemente lá no LNCC um supercomputador da Bull. Como é que um supercomputador pode auxiliar no processo de pesquisa na área de banco de dados, na área de Big Data, em uma cidade como Petrópolis? Qual o impacto disso no interior do estado, até mesmo para o país? O impacto de ter um supercomputador como esse aqui em Petrópolis é muito grande, não apenas para essa região, mas para a comunidade brasileira como um todo, né? A gente está falando, se eu não me engano, é o maior computador da América Latina, né? Então, assim, tem vários problemas que não seriam viáveis de serem não seriam computacionalmente tratáveis se a gente não tivesse uma máquina desse porte, né, para processar em tempo hábil, né? Porque tudo uma questão de não adianta daqui a um mês ter o resultado da previsão, e na verdade as pessoas têm a necessidade de ter esse resultado rápido, e ter uma máquina com essa capacidade é muito importante. Você é professor de computação do Cefet, com doutorado em banco de dados e líder de pesquisa em ciência dos dados lá no Cefet do Rio de Janeiro. Como é que o Cefet está se estruturando na área de pesquisa, em particular na área de banco de dados e ciência dos dados? Na verdade, a gente vem se posicionando nessa área de ciência de dados para dar esse foco, né? Esse é um foco bastante interessante e a gente vê que há uma demanda mundial pelo que a gente chama de cientista de dados, que é alguém com formação na área de computação, mas com essa noção de paralelismo, banco de dados e aprendizado de máquina muito sólida. Então, esse tipo de formação e esse tipo de pesquisa que a gente vem realizando, e a gente vem pleiteando a criação de um mestrado nessa área, né, para ser o primeiro do país com esse tipo de perfil. Existem vários mestrados no mundo, né, nessa área de ciência de dados. Nos Estados Unidos são 23, se eu não me engano. Então, a gente quer se posicionar com destaque, né, nesse tipo de cenário. O Cefet de Rio de Janeiro tem algum programa de mestrado já em andamento, ou doutorado, ou esse vai ser o primeiro? Nós temos programas que são de engenharia, né? Eu, por exemplo, participo de um programa na área de engenharia de produção e sistemas, mas de computação seria o primeiro, né, lá no Cefet, nessa área. E você é líder de pesquisa em ciência de dados. O que vocês estão pesquisando efetivamente hoje lá no Cefet? E quais os resultados dessas pesquisas até agora? A gente vem realizando a pesquisa com bastante ênfase na área de mineração de dados, né? E nessa processamento, assim, nessa parte de processamento de alto desempenho, né? Extração de conhecimento com grandes volumes de dados. Então, aí as pesquisas são muito aplicadas, né, no sentido de diferentes aplicações, seja na área da sísmica, seja na área de astronomia. Então, a gente vem pesquisando na parte de mobilidade urbana, na parte de transportes, né, na aviação. Então, a gente vem trabalhando com bastante aplicações cujo objetivo é a extração de conhecimento a partir de dados. Vocês têm tido algum contato aqui com o grupo de pesquisa do LNCC, do Dexel? A gente trabalha bastante com o Fábio Porto, né, e o Arthur Ziviani, então são dois grandes parceiros nossos do Cefet, né, e a gente está sempre junto nessa área de ciência de dados, trabalhando bastante no grupo inteiro, né, nessa área de ciência de dados e tentando explorar toda essa parte com eles, né. Bom, o simpósio acontece do dia 13 ao dia 16 aqui em Petrópolis.
Quem deve participar do simpósio? A comunidade de banco de dados realmente já está atenta a isso, já viu se preparando ao longo desse último ano, até para submeter artigos, tutoriais, palestras, minicursos. Mas a garotada aqui de Petrópolis ou da região aqui por perto, muitos estão sabendo isso agora, que vai acontecer um evento desse tipo aqui em Petrópolis. Então, quem é que pode participar? O pessoal da engenharia, o pessoal da medicina, da área biológica, o pessoal de curso técnico pode participar, por exemplo? Todas essas áreas podem participar e principalmente se inscrever no primeiro dia, que são os tutoriais, e eles conseguem uma formação bastante importante, assim, e ter uma visão geral de vários aspectos que estão no momento sendo pesquisados na área de banco de dados, né? E é claro também assistir às palestras, tanto as internacionais quanto as próprias pesquisas realizadas, dá uma noção do que é os desafios na área da computação, em particular na área de banco de dados. Então, vale muito a pena, porque vários problemas que eles vão passar quando estiverem fazendo os trabalhos, eles já sabem, não, eles fizeram isso para resolver aquele problema. Então, é bastante importante ter esse tipo de interação, né, e ver as pesquisas que são realizadas nessa área. Inclusive, a gente teve um programa aqui nosso, onde com o Pablo, lá do LNCC, que eles têm uma área muito interessante, que eles misturam medicina com modelagem matemática, né? Eles modelam o corpo humano, o comportamento sanguíneo do corpo humano. Então, você da área de medicina e quer migrar um pouco, ficar nesse meio de campo aí com um banco de dados, tem que saber um pouco de cada coisa, né? É verdade. Quer dizer, hoje em dia é uma área um pouco também interdisciplinar, né, Eduardo? Principalmente porque em todas as áreas o ponto principal são os dados. Então, ter uma noção de banco de dados ajuda muito a você conseguir pensar como é que você vai estruturar essa informação, o que você tem que coletar, como armazenar, né, e depois como realizar o processamento para poder extrair o conhecimento, né, que é a parte mais importante, né. Se a gente for parar para pensar, a computação, a gente poderia dizer que é o terceiro pilar da ciência, né, aliado à teoria com a experimentação. Então, saber fazer essas simulações e saber como organizar os dados para possibilitar isso é um conhecimento que só agrega, né, só ajuda. Eduardo, então o seu convite para a nossa sociedade tecnológica, nossa juventude tecnológica, participar do 30º Simpósio Brasileiro de Banco de Dados aqui em Petrópolis, agora em outubro, dia 13 ao dia 16. Exatamente, então gostaríamos de convidar todos, né, a participar do simpósio. Vai ser um simpósio bastante interessante, com muita pesquisa importante sendo abordada nessa área de banco de dados. A noção desse Big Data que está na moda e muitos outros aspectos que são bastante importante, a extração de conhecimento a partir de dados. Vale ressaltar também que, junto com o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, também tem um simpósio de mineração de dados, né, que é o CADEMAIO. Então, esse evento vai estar muito interessante para quem tem essa noção, assim, que eu quero tirar conhecimento a partir dos dados, então, o lugar para ir em outubro é o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Mas quando se escreve um, se escreve o outro também? Automaticamente. A inscrição é uma só, não precisa escrever nos dois, não. Nos dois, e os valores para quem é aluno de graduação e aluno do ensino médio técnico, né, é uma inscrição reduzida, então vale muito a pena, porque se a gente for para pensar, é a primeira vez, né, é o 30º simpósio, é a primeira vez que a gente está fazendo no interior do Rio, então é uma oportunidade bastante singular, que deve ser bastante explorada pela comunidade. Eduardo, obrigado pela sua entrevista hoje aqui com a gente. Conversamos com o Eduardo Ogasawara, né, que é professor do Cefet do Rio de Janeiro, é um dos organizadores aqui do 30º Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, junto com o Fábio Porto. Né, obrigado pela sua presença aqui. Você sabe, o programa é ao vivo toda terça-feira, às 10 da manhã. Hoje um programa especial, está sendo ao vivo às 2h30 da tarde. Mas você sabe, o programa eu vi toda terça às 10 da manhã, com reprise às 22h30 aos sábados. E a gente vai ter para frente outros programas. Vamos falar sobre o Students to Business, um projeto de formação profissional da Allen. Vamos conversar com o Maurício Rodrigues, que vai falar aqui sobre avaliação de produtos e serviços na era da sociedade do conhecimento. Vamos conversar também com o Ronaldo Goldsmith, que está lançando um livro sobre data mining. E com Sandra Menites, que participa do Galileu Mobile, que eles vão estar realizando um evento aqui em Lumiar, na área de divulgação científica e astronomia. E também com Sandra Mariano, que vai
conversar com a gente sobre os resultados da pesquisa na área de educação das escolas públicas do Rio de Janeiro. Ela que coordena um projeto de pós-graduação na área de gestão de diretores. Obrigado pela sua participação. Até um próximo programa. Um forte abraço. Tchau.